Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula do curso de AutoCAD 2012 2D em português. E essa aula também é importante como a aula anterior, porque hoje nós vamos estudar os comandos de modificação. Depois de aprender a desenhar, agora nós vamos aprender a modificar. Espero que vocês gostem. Vamos à aula então. Bom, antes de aprender a modificar os objetos, nós temos que aprender a selecionar os objetos primeiro, porque todos os comandos que nós vamos usar na aula de hoje, eles vão pedir seleção de objetos. Existem várias formas de selecionar objeto. Eu vou ensinar 3 formas apenas. Primeiro eu vou desligar essa grade aqui, vou clicar em grade, aqui na linha de status. Pronto. E agora eu vou fazer vários objetos aqui na tela. Vou fazer retângulos. Vou chamar o comando linha e fazer linhas retas. Para que a linha fique reta tem que ser ligando a opção OSNAP. OSNAP não, desculpem, o orto aqui embaixo. O OSNAP é para pontos com precisão. Tá, vou fazer um outro retângulo aqui usando o comando linha. Olha só, fiz um outro retângulo aqui. Vou fazer um círculo também de qualquer tamanho. Estou fazendo objetos de qualquer tamanho aqui. Fazer polígonos de 3 lados também, que seria um triângulo. Tá? Fazer uma linha aqui de qualquer tamanho também, só que vou fazer essa linha inclinada. Bom, eu tenho aqui alguns objetos na tela. Aqui na linha de comandos eu não tenho nenhum comando. Está limpa a linha de comandos. Então, primeiro eu vou ensinar a selecionar sem nenhum comando. E depois também eu vou ensinar a selecionar, que seria a mesma forma, nem precisa ensinar, dentro de um comando. Uma das formas de seleção, talvez a mais fácil, seria clicando em cima do objeto. Por exemplo, esse retângulo foi feito com o comando retângulo, o atalho dele é RET, para fazer o retângulo. Como retângulo, ele é uma polilinha. Então eu posso vir aqui e clico em cima dele, ele vai selecionar todo o retângulo. Esse outro retângulo foi feito com o comando linha. L é o atalho do comando linha. Olha só, eu venho aqui, clico nessa linha, ele seleciona só aquela linha. Agora é importante que você observe o seguinte. Eu já tinha clicado nesse anteriormente, e agora eu vim e cliquei nessa linha aqui. Ele não tirou a seleção do anterior. Ele adicionou à seleção anterior. Por exemplo, se eu vier aqui agora e clicar nessa outra linha, então agora eu tenho esse objeto selecionado, essa linha selecionada e essa outra linha selecionada. E se eu venho aqui e clico no círculo, eu vou adicionando a seleção aqui. E se, por exemplo, você está fazendo um projeto, já selecionou muitas linhas, e de repente uma das linhas ou um dos objetos que você selecionou não era para selecionar. Tá? E às vezes, se você apertar a tecla ESC no teclado, você vai tirar a seleção de tudo. E não é isso que você quer fazer. Você quer tirar a seleção de apenas uma linha. Então, o que você faz? Aperta o Shift no teclado e clica em cima do objeto que você quer tirar a seleção. Tá? Então, basta pressionar o Shift, mantém o Shift pressionado e vai clicando com o cursor com o esquerdo do mouse. Tá? Vai clicando em cima do objeto que você quer tirar a seleção. Então, quando você clica sem o Shift, ele vai adicionando a seleção. Quando você aperta o Shift e clica no objeto, tá? Ele tira a seleção se aquele objeto estava selecionado. Essa é uma forma de seleção. Aqui eu vou dar ESC para tirar a seleção de tudo. Outra forma de seleção seria clicando do lado esquerdo da tela, fora do objeto, e arrastando para o lado direito, formando essa janela azul. E aqui eu clico novamente. Olha só, todos os objetos foram selecionados. E uma terceira forma de seleção é clicando do lado direito e arrastando para o lado esquerdo, fazendo essa janela verde,
todos os objetos aqui foram selecionados. Mas há uma diferença entre as duas formas de seleção. Por exemplo, eu quero pegar esse retângulo aqui. Tudo isso aqui é um objeto só, é uma polilinha. Se eu clicar do lado esquerdo e arrastar para o lado direito, fazendo isso aqui, entendeu? Não vou pegar todo o objeto, vou clicar no meio dele ali mais ou menos. Ó, vou clicar, não consigo selecionar. Mas se eu fizer o contrário, eu seleciono ele todo. Então, qual a diferença dos dois? Quando você clica do lado esquerdo e arrasta o mouse para o lado direito, você consegue selecionar apenas os objetos que estão inteiros dentro dessa parte azul. Por exemplo, se eu fizer isso aqui e clicar, o único objeto que vai selecionar, vou até clicar aqui, ó, cliquei, o único objeto vai ser esse aqui. Por quê? Olha só, esse retângulo é uma polilinha. Então, se eu fizer isso aqui, ele não está inteiro. Esse retângulo foi feito com linha. Cada linha é um objeto separado. Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho um objeto inteiro dentro dele, que é essa linha de cima. Essas linhas na vertical não estão inteiras. Por isso, eu não consigo selecionar. Agora, se eu fizer o contrário, por exemplo, qualquer objeto que estiver inteiro ou apenas encostar nessa parte verde, eu consigo selecionar. Por exemplo, ali eu tenho parte daquele retângulo dentro dessa área verde, encostando na área verde. Então, basta clicar do outro lado, eu consigo selecionar esse retângulo. E se eu fizer isso aqui, eu vou conseguir pegar duas linhas, que seria essa linha de cima e essa do lado aqui. Olha só, consegui pegar as duas. Mas se eu fizer o contrário, clicando da esquerda para a direita, eu não consigo. Existem várias outras formas de seleção, mas no nosso curso nós vamos ver apenas essas três formas. Tá? E depois, com os livros de AutoCAD que tem por aí, ou o próprio livro também, que eu tenho lá na loja, né, do CADTube, você pode ver as outras formas de seleção também. Mas nesse curso nós vamos ver apenas essas três formas, que já é o suficiente para o nosso curso. Bom, vou deletar então, olha só, clicando aqui do lado direito e arrastando para o lado esquerdo, basta pegar um pedaço aqui, já tiro a seleção. No círculo também, ó, vou pegar só um pedaço dele, pronto. O primeiro comando que nós vamos ver aqui, que é um comando de modificação, nós vamos estudar hoje esse painel modificar aqui, todos esses comandos nós vamos estudar. O primeiro comando é o mover. Tá? Então, mover, eu posso chamar o comando clicando aqui, ou eu posso digitar mover lá na linha de comandos, ou se não, eu posso digitar letra M. Deixa eu voltar aqui, vou ligar o DIN aqui, que é a entrada dinâmica. Olha só, digitando letra M, o AutoCAD já chama o autocompletar. Então, letra M é o atalho de mover, ou senão eu posso digitar mover também. Acho que pela letra M fica mais fácil, tá? Por uma letra só a gente economiza aí tecladas, né? Podemos dizer assim. Então, M, Enter. Observe a linha de comandos, ou ali do lado do cursor, ele está dizendo selecionar objetos. O comando mover, ele move um objeto de um lugar para outro. Então, ele está pedindo para selecionar objetos. Eu posso usar qualquer forma de seleção. A gente viu três, qualquer uma das três formas me serviria aqui. Então, vou selecionar o objeto. Como aqui é uma polilinha, vou clicar em cima dela. Olha só, como eu selecionei o objeto dentro de um comando, ele só fica pontilhado. Só que ele não terminou a seleção de objetos. Observe ali do lado do cursor que ainda está pedindo para selecionar objetos. Para o AutoCAD saber que eu terminei a seleção de objetos, eu dou Enter. Dei Enter e agora ele pede para especificar um ponto base. E esse ponto base eu vou clicar em qualquer lugar em cima do objeto. Eu poderia clicar aqui no centro também. Vou clicar no centro. Daqui a pouco eu explico então o que é o ponto base. Vou clicar aqui e agora eu vou mover esse retângulo para o lado. Clico onde eu quero que ele fique. Pronto, movi o retângulo de lugar. Vou deletar esse retângulo e fazer um outro retângulo com medidas exatas. Ele tem 100 por 50. Olha só, fiz um retângulo de 100 por 50. E quero mover esse retângulo 500 unidades
Vou mover para o outro lado agora, para a esquerda. Quero mover 500 unidades para a esquerda. Então, vou chamar o comando mover, M, Enter, seleciono o objeto, Enter, pego um ponto base, jogo o cursor em linha reta, por isso eu vou ligar o orto, que seria o F8 no teclado, jogo o cursor para esse lado e digito 500. Pronto, consegui mover a 500 unidades para a esquerda. Eu poderia mover para cima, para baixo, em qualquer direção. Tá? Ele vai na direção do cursor. Outra opção que nós temos aqui do mover é a seguinte, não é nenhuma opção, né? Seria o ponto aqui para onde eu quero mover. Por exemplo, vou chamar o comando mover, M, Enter, selecionei o objeto, Enter, vou pegar como ponto base esse ponto aqui, e eu quero que esse ponto fique lá na coordenada 0 para x, 0 para y. Se você tem dúvidas de coordenada, volta lá na aula 2 que nós estudamos as coordenadas lá. Então eu quero que esse ponto que eu cliquei, que seria o ponto base, ele fique lá na coordenada 0, 0. 0 para x, 0 para y. Então bastaria digitar 0,0 aqui. Só que não vai dar certo, mas eu vou digitar assim mesmo, 0,0. Olha só, ele ficou no mesmo lugar. Ele não moveu de lugar. Por que ele não moveu de lugar? Se você observar aqui na linha de status, a opção DIN, que é a entrada dinâmica, está ligada. E quando o DIN está ligado, e eu digito uma coordenada que é x, y, significa coordenada relativa. Ou seja, ele vai andar em relação ao primeiro ponto, que foi o ponto base que eu peguei, ele vai andar tantas unidades em x, tantas unidades em y, a partir daquele ponto anterior. Então, para que eu coloque esse retângulo lá na coordenada 0, 0, eu tenho que desligar a opção DIN. Agora eu posso chamar o comando mover, M, Enter, seleciono o retângulo, dou Enter para terminar a seleção, clico nesse ponto, agora eu posso digitar 0,0. Agora sim ele foi para a coordenada 0,0. Ele até sumiu da tela aqui. Vou clicar nessa lupa aqui, que seria o zoom estendido. Aqui apareceu. Vamos confirmar se ele está na coordenada 0, 0. Vou chamar o comando ID. ID seria a identificação. Ele está dizendo para especificar um ponto. Vou pegar essa extremidade aqui. Olha só, coordenada para x é 0 e a coordenada para y é 0. O comando ID é para você encontrar as coordenadas. Por exemplo, chamei aqui o comando ID, que seria o atalho. Vou clicar aqui. A coordenada em x aqui é 100 e a coordenada em y é 50. Essa aqui em cima. Tá? Então, aqui coincidiu com o tamanho do retângulo, porque agora ele está começando no 0, 0. Então, ele andou 100 em x e 50 em y. Então, esse foi o comando mover. É um comando muito importante. O atalho dele é M. Bom, outro comando que nós temos aqui é o comando copiar. O atalho dele é CP ou CO. Qualquer um dos dois atalhos serve para o comando copiar. Então, olha só, vou chamar, ou eu posso clicar aqui, ou eu posso chamar pelo atalho, ou pelo nome do comando, que é copiar. Eu vou digitar o atalho, CP, Enter. Ele está pedindo para selecionar objetos. Vou selecionar objetos, dou Enter. Vou pegar um ponto base que pode ser em qualquer lugar aqui desse retângulo. Olha só. E vou fazendo cópia deles. Eu vou clicando na tela e fazendo cópia. E se eu quisesse jogar a uma determinada distância? Basta ligar a opção orto lá na linha de status, jogo para o lado. Olha só. E quero ele a 500 unidades para a direita. Jogo o cursor para esse lado e digito 500. Pronto, fiz uma cópia dele a 500 unidades. Estou com o cursor na mesma direção e agora vou colocar 1000. Olha só, e agora vou colocar 1500. E dou Enter para terminar o comando. Então, esse retângulo está a 500 unidades daquele primeiro que eu copiei, que é esse aqui, né, no meio aqui, ó. Esse aqui está a 1000 unidades desse e esse outro está